diária. Êxodo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. A tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés diante da glória de Deus. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar,
eu o colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém? Para refletir, em Êxodo 33, Deus fala que seu anjo conduziria o povo à terra que ele havia prometido. Contudo, sua presença não iria com eles, para não os consumi-los, vez que eram de duro serviço. O povo pranteia em razão disso. Moisés armava uma tenda para buscar ao Senhor, e quando ele o fazia, todos o olhavam de suas tendas. Quando ele entrava, uma nuvem pousava na entrada, e o Senhor falava com ele. Após, Moisés roga a Deus por sua presença no meio do povo. Por fim, Deus diz que lhe concederia o que pedia. Moisés pede para ver a glória de Deus e Senhor. Moisés vê Deus pelas costas. Anteriormente, vimos que o povo pede que Arão lhes fabricasse ídolos para adorarem, vez que não sabiam o que eventualmente teria sobrevindo a Moisés. Arão então produz um bezerro de ouro e o povo o adora com danças, música e sacrifício. Deus manda que Moisés descesse, vez que o povo havia se corrompido. Moisés então queima o bezerro e o reduz a pó e faz com que o povo ingerisse com água. Arão culpa o povo. Deus intenta destruir todos os israelitas, mas Moisés intercede, oportunidade em que Deus se arrepende, e os levitas matam os idólatras. Deus fere o povo. E disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito. O Senhor, pois, havia dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: vós sois um povo obstinado. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Por isso, agora tira de ti teus ornamentos, para que eu saiba o que fazer contigo. A instrução para pôr-se a caminho rumo à terra prometida a Israel, em termos similares àqueles usados antes do incidente do bezerro de ouro. Poderia sugerir que tudo estava bem. O Senhor até afirmou que ele expulsaria os atuais habitantes da terra. Contudo, ele acrescentou que não iria no meio dos israelitas. Isso correspondia a dizer que não haveria uso para que o tabernáculo fosse construído, visto ser ele planejado como habitação do Senhor no meio do seu povo. Anteriormente, os israelitas tinham perguntado se o Senhor estava entre eles, e agora ele lhes assegurava que não estaria. O verbo traduzido como tiraram de si lembra Êxodo 3:22 e Êxodo 12:36, que usa uma forma do mesmo verbo hebraico para falar dos egípcios sendo despojados, quando deram objetos de ouro e prata aos israelitas. A desobediência dos israelitas os fez semelhante aos egípcios na adoração e agora na perda de seus enfeites. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo, e ele voltava novamente ao acampamento. Mas seu servo Josué, o filho de Num, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo. A tenda fora do acampamento contrasta com o esplêndido tabernáculo que tinha sido planejado para o meio do acampamento. Ao mesmo tempo, a localização da tenda manteve aberta a possibilidade de considerações adicionais de ambos os lados, sem perigo imediato para os israelitas. A descrição do íntimo acesso que Moisés desfrutava proveu um pano de fundo para os outros pedidos. Moisés
mais que qualquer outra pessoa, sabia que os israelitas corriam o risco de perder. A polida objeção de Moisés: não me deste a saber quem enviarei comigo, retorna a questão que o Senhor e Moisés discutiram no início da missão de Moisés. O Senhor assegura a Moisés que ele iria com ele. Agora, em vez de pedir ao Senhor que enviasse quem ele desejasse, desde que fosse outra pessoa, Moisés insistiu que o Senhor deveria ir com ele e com os israelitas, com o seu povo. Por isso agora rogo-te, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Por todo o conflito com o faraó, os eventos no deserto e a explicação do tabernáculo, o Senhor falou de atos que tinham como objetivo fazê-lo conhecido pela revelação de quem ele é. Além disso, o desejo de Moisés conhecer o Senhor contrasta com a vanglória do faraó por não conhecer o Senhor e não ter ouvido a seu respeito. A expressão "te darei descanso" pode ser uma abreviação para descanso dos seus inimigos. Ela provavelmente se refere à segurança para os israelitas em sua nova terra. Esta declaração continua a apresentação do Senhor como aquele que deu ao seu povo descanso, tanto do perigo quanto do labor, por sua presença e provisão. Como, pois, se poderá saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é em andares tu conosco? Assim seremos separados, eu e teu povo, de todos os povos que estão sobre a face da terra. Moisés sabia que por si só a entrada dos israelitas na terra e a posse de Canaã não os distinguiria das outras nações. Todas as nações tinham terra, mas não tinha relação pactual com o Senhor, relação que ele iniciara com os israelitas. Somente se Yahvé os acompanhasse, teriam os israelitas uma identidade distinta como seu povo especial. A palavra para separados ou fazer uma distinção é a palavra relativamente rara que o Senhor tinha usado anteriormente ao falar sobre a identidade de seu povo. Farei também isto que disseste. Era uma manifestação da graça do Senhor, ou seja, de sua graça já concedida a Moisés, que estava intercedendo pelos israelitas com base nela e não com base nos méritos deles. Com essas palavras a respeito de sua graça e compaixão, Yahvé ligou a contínua existência de Israel e de qualquer pessoa dentro da nação, à capacidade e ao direito de Deus de mostrar favor àqueles que mereciam e àqueles que mereciam desfavor. O próprio Moisés tinha provocado a ira do Senhor e esteve em perigo de morte, embora não pela mesma razão. No entanto, Moisés também fora contemplado com o favor do Senhor. As palavras do Senhor sobre graça e compaixão teriam sido encorajadoras em vista de suas palavras anteriores. No dia da minha visitação sobre eles, visitarei o seu pecado. Êxodo 32, 34. A Escritura fala muitas vezes do perigo potencial de um encontro com Deus. Se uma pessoa sobrevivesse ao contato, seria em razão da restrição do Senhor, frequentemente na forma de uma provisão específica. A descrição de provisão do Senhor para Moisés apresenta Moisés como tão pequeno e o Senhor tão grande, que proteger Moisés seria como a ação de um homem que podia cobrir uma pequena fenda com a sua mão, enquanto por ela passava. Das palavras hebraicas para a mão,
A usada aqui se refere à palma da mão, o contraste entre ver a face de Deus e as suas costas. É uma figura para revelação plena e parcial. Face é usada como um modo de se referir à própria pessoa, eu mesmo em pessoa, tu mesmo, tua face, uma vez que a face mostrava as atitudes de uma pessoa. Vemos que o Senhor havia mandado o povo prosseguir em seu destino. No entanto, sem sua presença, isso significava a não construção do tabernáculo da Arca da Aliança e tudo mais que o Senhor havia mostrado a Moisés. Porém, Moisés roga a Deus por sua presença, vez que isso era o que os diferenciava dos demais povos. Um Deus presente. Desde o início, o Senhor demonstra o desejo de habitar no meio de um povo separado. Essa habitação, como já mencionado anteriormente, diz respeito a um relacionamento, um acesso que possibilita ao homem gozar de tudo o que advém da sua presença. A Bíblia revela que na presença de Deus encontramos força, alegria, 1 Crônica 16, 27, refúgio, Salmo 31, 20, socorro oportuno, Hebreus 4, 16. Hoje sabemos que a morte de Jesus nos deu livre acesso. Na sua presença encontramos o antídoto, a força que nos capacita contra o pecado. Hebreus 4,16, que é aquilo que faz separação entre Deus e o homem. Isaías 59, 1, 2. Por isso, basta que acessemos com sinceridade sua presença e lá mesmo encontraremos a força necessária para permanecermos. Amém? Fique conosco, que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.